Entra com prazo de validade muito claro, independentemente dos resultados. O Globoesporte.com preparou um material que a gente vai botar na tela agora sobre os desafios do Salles. É isso, olha lá. O Fera, vamos ver. Diego ou Arrasca, ou os dois juntos? Era uma pergunta que já rondava principalmente na torcida. Melhorar a defesa, né, Guga? É um dever de casa assim, muito rápido para quem quer que seja que vai assumir o Flamengo. Né? Já levou 27 gols esse ano. É muito. Recuperar o Gabigol? Precisa de recuperação o Gabigol? Está numa seca? Ele fez no último domingo, né? Mas ele perdeu rendimento em relação ao... Ele esperou 5 jogos para fazer gol e depois ele desencantou. E agora está numa outra queda, numa outra fase. Aí tem motivar o elenco, que para mim, se esse elenco aí não estiver motivado, eu não sei o que precisa. Classificar na Copa do Brasil, subir na tabela do Brasileirão, esse aí talvez seja com distanciamento, né, Galeno, que o Palmeiras... Se bem que o Palmeiras agora está com 3 pontos subjúdice, mesmo assim continua líder com 1 ponto à frente do segundo colocado, com aquela história do Botafogo. À frente do Flamengo, nessa comparação. Exatamente. Assim, a lógica, já que a torcida é tão lógica na cabeça da diretoria, eu vou tentar manter esse prisma. Tá. A ideia, me parece, é tirar o Arão do time e dar mais consistência defensiva. Colocar o Pires ao lado do Cuejar ou mesmo o Ronaldo. Eu não estou escalando o Flamengo, isso não é uma informação. É uma percepção em cima da crítica que foi feita de um time que é o 3º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, mas que só tem defesa acima de 5 outras equipes do Brasileirão. Então, é um time desequilibrado. Está quase no Z4 das defesas. Esquece, né, os títulos, porque não é uma questão de resultado, como disse o Casão. É uma questão de desempenho. Me parece que a prioridade, a partir de agora, seja fechar a casinha. Então, eu imagino caindo o Arão dessas possibilidades que a gente... Não imagino que ele coloque Arrascaeta e Diego. Agora, é uma hipótese, eu estou conjecturando. Com a palavra diretoria do Flamengo. Eu não consigo nem olhar para o Marcelo Salles, porque ele chegou agora. Então, aí eu penso assim, você contrata jogadores, né, de alta qualidade, pô, Bruno Henrique, Gabigol, você tem Everton Ribeiro, você tem Diego, você tem Arrascaeta, né? Para você fazer até 2 times, que a intenção é do Flamengo. Quando contratou todo mundo, é assim, nós precisamos ter um elenco grande, nós vamos jogar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Carioca faz parte de uma parte de treinamento. Não era o modelo Filipão? Exatamente. Aí é o seguinte, aí você contrata um monte de jogador, né? Aí o treinador é que vai escolher que modo que vai jogar, aí você começa, o que começa a pesar? O tempo vai passando, aí o Arrascaeta tá no banco. Pô, foi caro pra caramba, ganha pra cacete. Aí ninguém analisa a técnica ou a presença do cara no campo. Onde é que ele vai se encaixar, Se analisa o quanto ganha e quanto se gastou. Esse cara nós gastamos muito, ele ganha muito. Pô, por que não é titular? Aí já começa a ter um problema. Quando você começa a analisar um jogador por quanto valeu e por quanto ele ganha, aí começa a ter problema porque a avaliação do jogador é como você está jogando e como você está respondendo taticamente. Aí você vai para o outro. Pô, o Diego, nós contratamos o Diego, ele ganha pra caramba. Pô, nós fizemos um puto esforço para trazer o capitão do time. Pô, vai ficar no banco? Ele tem que jogar. Olha quanto nós gastamos no Diego, olha a faixa de capitão. Avaliação errada. Não estão avaliando técnica nem disposição tática. E assim vai pelos outros também. Era Berril que foi embora, não era? Berril? Uribe foi embora. Tinha o Uribe, tinha o Berril e tinha o Gabigol. Pô, o Gabigol contratamos caro pra caramba, meu. Ele não tá fazendo gol, mas foi caro. Avaliação errada. Você tem que avaliar o futebol e a produtividade técnica. E os outros 2 também. São estrangeiros, caramba. Nós brigamos para trazer estrangeiro e os caras vão ficar no banco? Avaliação errada. Então tem um monte de jogadores no Flamengo que a avaliação pública está sendo equivocada. Só o Abel estava fazendo a avaliação certa, porque ele era o treinador. Eu não estou falando que ele estava bem ou estava mal, estou falando de avaliação correta de futebol. A avaliação pública e a avaliação do torcedor, ela estava sendo equivocada, por causa que estão avaliando quem tem que jogar pelo valor que foi gasto, pelo valor que ganha. Isso não funciona em time nenhum. Em time nenhum. Você vai, para fazer comparação, porque o Flamengo tentou, ou quis, ou conseguiu fazer uma coisa como o Palmeiras, um grande elenco, lá no Palmeiras, tanto faz quanto ganha, quanto foi gasto pelo cara. Tanto faz. O Filipão escala, mexe pra caramba, tira esse, tira aquele, escala pra ficar no banco, depois entra, sai o Lucas Lima, depois o Lucas Lima fica 4 jogos sem entrar e não tem avaliação
financeira na parada, é avaliação tática e técnica. Mas com uma diferença importante em relação a comportamento. Eu concordo com o Casão. A torcida do Palmeiras está de barriga cheia, com 2 títulos brasileiros e uma Copa do Brasil. Há 5 anos a torcida do Flamengo espera por um título. E aí ela não respeita o processo. Começo, meio e fim. Formação. Como é o São Paulo. Exatamente. Aí que é para ontem. Não importa que o Abel tenha 4, 5 meses de trabalho. O time tinha que estar em junho jogando. Além do terceiro melhor ataque, tinha que ter mais ou menos a terceira, segunda melhor defesa. Então, mas isso nunca vai acontecer se ficar avaliando os jogadores que vão jogar pelo preço que foi gasto ou pela grana que ganha. Ou se ficar contratando o técnico sem saber o que você quer dele. Então, porque por exemplo, do Dorival pro Abel, eu acho que o Flamengo deu uma piorada. Eu acho que foi uma mudança brusca de estilo de trabalho, foi um choque de estilos. Vendo o que o Flamengo jogava no passado. Uma grande pergunta para tentar, sei lá, a gente entender o que funciona e o que não funciona no Flamengo. O que o Flamengo busca como estilo de jogo para uma equipe do Flamengo? O que eles buscam? Era Dorival, aí veio o Abel. Aí o Abel pediu demissão, vai ficar o garoto lá. Mas aí vai vir um outro já. Eles não sabem, Casão. Então, ou só estão falando o nome do Jesus porque Jesus estava aí semana passada. Então, é isso que eu estou falando. Se Jesus não estivesse aí... Isso aí é mais um agravante. Você não tem convicção de estilo de jogo. O que você quer? Quando você contratou esse monte de jogador, né, a diretoria contratou esse monte de jogador, sentaram e discutiram qual é o estilo de estilo de jogo que o Flamengo ia buscar? Teve essa discussão? A meu ver, não teve. Aliás, porque muda, chiam, põe esse, não, tira aquele, não quer esse lateral, põe o outro zagueiro, o volante, o outro gastou muito, tem que jogar, o outro ganha muito, tem que ganhar. Então não tem estilo de jogo. Contrataram 500 caras pro lado esquerdo na mesma posição e lá atrás continua a mesma coisa. Aí eu te pergunto, quantos times do Campeonato Brasileiro eles têm um estilo definido de jogo, escolhido, trabalhado, pensado, independentemente de resultado? Corinthians, Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, Cruzeiro. Fluminense, talvez no Vinícius. Fluminense está buscando. Está buscando. Mas o técnico sabe o que quer. Não, tem a coisa definida, mas ele está buscando uma consolidação do negócio. Né? O Fortaleza tem um estilo Fortaleza definido. tem. Porque lá embaixo, não é porque está na zona de rebaixamento. Bahia tem. Bahia tem estilo definido. Né? Bahia tem estilo... O que aconteceu agora, com o Bahia? Jogou 3 vezes com o São Paulo, ganhou 2, empatou uma lá no Morumbi, não tomou gol em nenhum jogo e fez 2 no São Paulo. E nesse meio venceu o Fluminense. Olha, eu não sei se vai fechar com Jesus, mas é bom a torcida do Flamengo e a diretoria não perderem de vista que ele é um cara extremamente capaz. Por exemplo, o René Simões publicamente já deu um aval, porque conhece o trabalho dele, recorreu a ele em algumas oportunidades. Um cara que trabalha com uma equipe, né? Com departamentos interdisciplinares, com análise de desempenho. É um cara que estuda o futebol, um estudioso do futebol. O René Simões já encontrou Jesus. Só que ele encontrou Jesus. Só que ele é um cara vaidoso. Sim. Até por ser convicto e muito se apropriar muito do que ele faz, porque trabalha exaustivamente, é outro que não aceita cornetagem, influência. Então, aí eu posso fazer uma pergunta? Claro. Assim, você é o Jesus, eu te contrato, né? Porque... Jorge Jesus. Você é o Jesus, hein? Eu te contrato. Jorge Jesus. Estamos mal de Jesus aqui. Eu te contrato. E aí aconteceu tudo mais isso. Para ser o outro lá de baixo. Ô, Gustavo, aconteceu tudo isso aí, ó. Aconteceu tudo isso. E tudo isso que nós estamos falando aqui. Aí eu contrato. Aí eu falo para você assim, apresenta para a torcida e fala assim, lança o seguinte, esse jogador foi caro. Então, é aí que eu ia chegar, Casão. Ele não vai aceitar essa... Eu conversei com 3 colegas jornalistas portugueses, assim, desde essa... não é apenas porque o Jesus veio a convite do patrocinador do Atlético Mineiro, e aí essa gestão dos empresários do Jorge Jesus, por isso que ele estava no Brasil. É um mercado que ele quer ocupar. Sim, ele sonha trabalhar aqui, né? Segundo o próprio. Não é porque ele foi e assistiu, coincidentemente, Atlético Mineiro e Flamengo, ele estava pelo Atlético. Que ele está nessa rota. Nessas idas, a apuração dos nossos colegas do Globoesporte.com, houve contato sim. Pode ter chegado através dos empresários, olha, a gente está percebendo o que está acontecendo aí, é o seguinte, tem o Jorge Jesus, ele quer trabalhar no Brasil. E isso pode ter chegado a vários dirigentes de vários clubes brasileiros, mas o Flamengo conversou com o Jorge Jesus antes, ou pelo menos com seus interlocutores. Ele é um treinador que tem 64 anos. Ele estourou no Benfica já mais experiente, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Atualmente, ele está em baixa.
E não é um multicampeão, ele tem basicamente 3 títulos. Tricampeão português pelo Benfica. Então, algumas características que eu julgo importantes do Jorge Jesus, que pode bater com esse elenco do Flamengo. Ele gosta de jogadores renomados. Usa jogadores que têm nome, mais conhecidos. Ele gosta desse estilo. Ele prefere, em contraposição, por exemplo, a jogadores de base. É um técnico que dá menos oportunidades aos jogadores da base. Portanto, o Flamengo tem um elenco aí recheado de atletas que passaram em seleção brasileira, colombiana, uruguaia, jogadores caros. É um clube que usa demais a base. Pode não estar no time de cima. Não. Mas é um time mas que abandonou a prioridade da base há muito tempo. Ó, rapidinho assim no elenco aqui, me ajuda. Léo Duarte é até titular. Tuller. César. Lincoln vem entrando. César. Isso. Só jogadores que têm frequentado jogos importantes. Estão no grupo Ronaldo. Então... Mas não são jogadores como os anos 80, um time que tinha 9 cara da base. Agora, Jorge Jesus, ele é vaidoso, tem muita confiança na própria qualidade. E pode parecer e soar como uma empáfia. Por isso mesmo, ao confiar tanto no próprio trabalho, ele é centralizador, ele gosta, por exemplo, esse tipo de interferência que aconteceu recentemente, essa permissão ao diálogo de a direção do Flamengo, ou de integrantes da diretoria falarem, sugerirem quem Abel poderia escalar, não cola com Jorge Jesus, por exemplo. Ele não aceita, aliás, pelo contrário, ele até ultrapassa as próprias funções de técnico que lhe cabe normalmente. Então ele gosta de ter influência em relação a contratações, mas é um técnico que está em baixa. Não é possível imaginar que o Benfica ou o Sporting gostaria de contar novamente com o trabalho dele neste momento. Não por acaso ele busca outros mercados. Estava na Arábia Saudita e agora está vindo para o Brasil. Posso dar uma informação em cima disso, técnico em baixa? O Gilmar Ferreira, no Extra, do Grupo Globo, afirma: o presidente do Flamengo, em fase de prospecção de mercado de treinadores, sonha em ter no comando do time rubro-negro um técnico europeu de renome internacional, José Mourinho. O nome partiu do ex-goleiro Júlio César, que trabalhou com Mourinho na Internacional entre 2008 e 2010. Trabalho que culminou com a conquista da Champions League. E por aí vai, repito, informação do jornalista Gilmar Ferreira no Extra, que nessa viagem José Mourinho está no radar. Vamos trocar de português, será? Pois é. Fala, Galindo, que não, mas só uma última também, que eu considero informação relevante. Essa coisa da dificuldade em se trabalhar com alguém que tenha tanta personalidade. Os 3 últimos auxiliares do Jorge Jesus, auxiliares diretos, pediram para não seguir com ele. Um ficou, não foi com ele para a Arábia Saudita. E antes do fim do trabalho do Jorge na Arábia Saudita, 2 pediram o boné também. Ele só uma coisa, o Mourinho tem baixa também. Também. Estava como comentarista aí outro dia. Só uma coisa que eu ia falar em relação à base. Isso sempre foi muito forte no Flamengo. Fora os anos 80, os anos 90 foi igual. O início, a Copa, eu joguei a Copa no Flamengo São Paulo. E eu tenho uma foto ali do time que só tem eu de fora. O time todo é da base. É que você pegou a geração da Copinha de 90. Júnior Baiano, Marquinhos, Marcelinho, Fabinho. Campeão de 92 e seguiu. Mas assim, o Flamengo sempre teve como história, uma expectativa na base muito grande e colocando em massa jogadores da base para jogar. O Flamengo perdeu essa convicção também, é uma convicção, ou esse estilo, faz pouco tempo. Talvez uns 4, 5 anos, talvez, que o Flamengo é um time comprador para fazer time com jogadores de nome. Faz muito pouco tempo. Então, eu acho que isso também influencia na impaciência do torcedor, que é acostumado a ver times feitos na casa jogando e sendo campeão por ele. Isso surge ali na virada dos anos 90 para anos 2000, que o Flamengo inaugura um balcão de negócio, os jogadores vêm, ficam 6 meses, vão embora. Aí foi Denilson, Alex, monte de nome aqui. Zé Roberto. Quanto tempo faz no Campeonato Brasileiro que o Flamengo vem... um campeonato vai lá, segundo, terceiro, e outros 6 fica do meio para baixo, ou um pouquinho para cima do meio. Aí depois vem, fica em quarto e fica mais um montão. Não está acontecendo isso com o Flamengo? Tá. Não está? Tá. É coincidência, está acontecendo isso com o abandono
de importância que a base tem para fazer parte do time, não é do grupo, não é do elenco. Encaixar no elenco lá, tem todos os times do Brasil, tem jogadores da base. Eu estou falando dar importância para os jogadores da base e fazer 5, 6, ou quanto tiver de bons jogadores fazendo parte do time, porque isso faz parte da história e a torcida do Flamengo é acostumada a isso.